Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e tomando ali todas as medidas preventivas de distanciamento, uso do álcool em gel, tá bom? Vamos prosseguindo nosso conteúdo, dessa vez a aula de hoje corresponde à base curricular do oitavo ano. Oitavo ano. O oitavo ano está no conteúdo que diz respeito à condição das populações indígenas e negras no continente americano, especificamente no século XIX. E no século XIX, as modificações serão gigantescas. No caso do Brasil, temos ali a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, 1822, a chegada da família real em 1822, o primeiro e segundo reinado no Brasil, não é verdade? Isso. Na Europa nós tivemos as condições de revoltas republicanas, a Comuna de Paris, nós tivemos a unificação da Itália e da Alemanha, nós tivemos a Conferência de Berlim. Voltando para o Brasil, nós tivemos a assinatura da Lei Áurea, a proclamação da República. Esses fatos foram surgidos durante o século XIX. E esse século XIX, ele tem uma situação de busca por uma nacionalidade, busca por uma questão de identidade nacional, de identidade regional, de identidade étnica, racial, tá bom? Na última aula, nós vivenciamos uma situação importante que foi a, a verificação de ideias que começavam a surgir dentro do continente americano, em relação aos índios, em relação aos negros. No caso indígena, nós vamos ver a tentativa na América de colocá-los de lado, não é? E vai dar prioridade a uma espécie de branqueamento da nação na América, valorização dos brancos, que a população branca pudesse aumentar o seu número. E a gente vai começar a vivenciar, a estudar isso a partir de agora, isso mesmo, tá bom? Na página 214 fala sobre isso. Vamos lá? Esse branqueamento da nação. Diz assim, página 214. O branqueamento ou limpeza etnocultural, sob a ótica da eugenia europeia. O que é eugenia? Isso, né? É o conceito de que a mistura de etnias pode, de alguma maneira, acrescentar elementos biológicos. Nós temos um link aqui que diz assim, o conceito, na página 214 ainda, isso, muito bem, preste atenção. O conceito de eugenia afirma que a mistura de etnias pode, de alguma maneira, acrescentar elementos biológicos que enfraqueceriam as gerações futuras. Assim, quanto mais pura fosse uma etnia, mais forte ela seria. E aqui nesse caso, garante a defesa de uma etnia pura, limpa, sem misturas, sem mestiçagem, como ocorre aqui no Brasil. Não é? Essa tentativa vai ter um êxito maior quando você verifica, no caso específico, por exemplo,
dos Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá, continuando aí. Eugenia europeia. Houve uma tentativa sistemática de eliminação tanto de mestiços quanto daqueles considerados primitivos. Muitos compuseram exércitos nacionais em conflitos como a Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828, e a do Paraguai, em 1864 e 1870. Outro aspecto são as leis de propriedade de terras, que além de consertar as haciendas nas mãos da elite crioula, mesmo entre aqueles contrários à separação da Espanha, também dificultavam o acesso para aqueles não alfabetizados em espanhol. Tudo isso é o rápido empobrecimento das comunidades camponesas. E aqui no nosso livro, na página 214, nós temos essa imagem aqui que foi colocada pelos idealizadores do nosso livro, essa imagem aqui com um grupo típico, não é, de indígenas da América do Sul e América Central, aqui mais ou menos composta por essas vestimentas, essas características aqui. Tem uma legenda que diz o seguinte, logo embaixo dessa imagem. Uma das formas de superar as dificuldades econômicas impostas às comunidades rurais e ainda é a comercialização de peças tradicionais de artesanato. Então, para que a comunidade pudesse se estabelecer, ter meios de sobrevivência, vendia ali a sua tradição, o seu artesanato como uma forma de sobrevivência. E a comercialização de peças tradicionais de artesanato como os tecidos. Trajando roupas típicas, as cholas tradicionais vão regularmente a centros urbanos para vender diversos itens. Uma outra característica é incentivo à mestiçagem. Na contramão do projeto eugênico de alguns estados, o projeto de mestiçagem visava o enfraquecimento das identidades culturais. A consequência seria uma absorção lenta e gradual dessas populações ao Estado-nação, prevendo, assim, a mão de obra vital para industrialização, por exemplo. Durante o período colonial brasileiro, olha aí, né, foi instaurado o Diretório dos Índios em 1757, lei que organizava organizava as comunidades de aldeias ou vilas administradas por um diretor de origem portuguesa. Também contavam com a presença de uma escola que deveria ensinar a língua oficial e o uso da língua geral, né? Que era punido severamente. Nós temos um link sobre isso que diz assim, ó. Também conhecida como língua brasileira ou tupi, a língua geral era uma mistura entre as várias línguas indígenas e o português. Então, várias línguas indígenas eram utilizadas naquela época junto com a língua portuguesa, tá bom? E era punido severamente. No século XIX, aquilo que eu abordei no início, né, os fatos históricos importantes que surgiram neste século XIX, aqui mencionado, e o livro está reforçando aquilo que eu acabei de falar. Acabei não, faz um tempinho já no início da aula. No século XIX, a ideia de um Estado tutor dos índios reaparece no Brasil, estimulando inclusive a sua incorporação na Guarda Nacional. Independentemente da abordagem dada pelo Estado-nação do século XIX, os povos indígenas eram percebidos como elementos passivos, nunca
agentes de sua própria história. Ou seja, essas populações indígenas eram vistas como um grupo passivo, que não atuavam de forma mais incisiva, de uma forma mais forte na construção da sua própria identidade. Né? Essa visão traz consequências nos dias atuais, na medida que somente nas últimas décadas os estados latino-americanos eles têm se esforçado pela inclusão dos indígenas, respeitando as suas identidades e a sua autonomia. Percebemos que aqui no Brasil surgiu, no século XVIII, o Diretório dos Índios. Hoje nós temos a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, no caso do Brasil. Estou mencionando, viu? Cuidado para não confundir aí. Estou mencionando no caso do Brasil. E ainda percebemos um olhar, de certa maneira, discriminatório e que não valoriza tanto a cultura indígena quanto deveria valorizar. Nós temos pelo interior do Brasil, nas áreas rurais, uma grande quantidade de índios que precisam de apoio, que precisam de suporte das mais diversas instituições que deveriam fazer esse papel de dar o suporte. Isso, a gente, quando percebemos isso, vamos vasculhar, fazer uma pesquisa, encontramos essa situação, que desfavorecem a população indígena ainda, tá bom? Pois bem, na página 215, saindo aí da página 214 indo para 215, diz assim: aquele trecho que de vez em quando aparece em alguns capítulos, é chamado de Aconteceu. A luta contemporânea em prol da autonomia defendida pelo movimento indígena brasileiro significa a luta pela emancipação social, política e econômica dos povos indígenas. Essa emancipação significa autonomia. Essa emancipação significa isso, independência, poder fazer uso da sua liberdade de acordo com seus interesses, com as suas ideias. É autonomia, capaz de tirá-los das péssimas condições de vida a que estão submetidos, como resultado de séculos de dominação e exploração colonial. Em termos conceituais, autonomia é uma forma de exercício do direito à livre autodeterminação dos povos, de acordo com o que estabelece o artigo 1 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Sociais e Culturais, que implica substancialmente o reconhecimento de autogoverno comunitário no âmbito de um Estado nacional. Autonomia, portanto, não é o mesmo que independência, nem envolve soberania, elementos indispensáveis na integração de um Estado. Autonomia é uma identidade menor no interior de uma identidade maior e única. É também uma forma de distribuição de competências dos distintos níveis de organização do governo em torno de variadas atribuições políticas, econômicas e sociais. Pronto, eu dei uma resumida aqui na questão desse trecho do livro que fala sobre Aconteceu, buscando fazer um link, uma relação entre aquilo que está sendo estudado e aquilo que aconteceu anteriormente, do ponto de vista histórico, claro. Ainda na página 250, nós temos uma questão, não é, que ele está pedindo para você pesquisar, desculpe, ele pede para você pesquisar com influências diretas de tradições indígenas em práticas cotidianas atuais e escreva um texto sobre elas. Você vai pesquisar e escrever um texto sobre as tradições indígenas e as práticas cotidianas.
Saindo da página 215, indo para a página 216, nós temos a continuação daquela sequência de praticando conhecimento. E nessa continuação, nós vamos nos deparar com a questão de número 2, que diz assim: um dos elementos para a inserção atual das comunidades indígenas é a ideia de autodeterminação. Conceitue e apresente com suas palavras qual a importância disso no processo de formação de uma identidade cultural. Vamos lá. A resposta tem a ver com aquela sequência daquela sessão aconteceu. A resposta: a partir do texto da sessão aconteceu, o estudante entrará em contato com um conceito bastante direto de autodeterminação, a colocação das comunidades como agentes de sua própria história. Permite que reconheçam seus próprios marcos identitários. Quais são esses marcos identitários? Aí você abre parênteses e coloca aí, ó: espaços geográficos, momentos históricos, personagens, etc. Construam vínculos tanto internos como externos. Construam vínculos tanto internos como externos. Tá bom? Pronto. Isso aí, isso mesmo, viu? Prosseguindo o nosso conteúdo, nós vamos para a página 217 e vamos entender como se deu o processo de escravização, de escravidão africana. De toda forma, algo já foi dito a vocês nas aulas anteriores. Nós vamos agora ter um reforço em relação a isso e como a religião está inserida no processo de resistência e como vai acontecer a escravidão africana aqui na América. Tá bom assim? Muito bem. Vamos lá. 217. Processo de escravidão africana. A dinâmica da escravidão africana na América Hispânica é distinta daquela vista no Brasil. Ele vai relacionar aqui a forma de escravidão diferente na América Espanhola e diferente com relação ao Brasil. Ainda que a origem de ambas seja a mesma. Prosseguindo então. Diferentemente dos portugueses, que enfrentaram problemas para o uso da mão de obra indígena como escrava, a postura da Igreja Católica e da coroa espanhola incentivou a escravidão dos nativos, ainda que oficialmente houvesse a proibição do Vaticano. Além desse incentivo, as comunidades indígenas já tinham princípios escravistas como a Guerra Flórida. A Guerra Flórida tem uma explicação, tem um linkzinho aqui na página 217, que diz assim: Guerra Flórida constituía em uma ritualização em que guerreiros da sociedade asteca atacavam comunidades menores em busca de escravos para sacrifícios. Não é? Guerra Flórida, Azteca ou Mita, Inca. E aqui tem a explicação também sobre a Mita, que é o trabalho compulsório anual realizado pelos Ailu, ou comunidades familiares. Muito embora não fosse propriamente escravismo, a prática da Mita foi convertida em uma forma de escravização indígena pelos espanhóis. Tá bom? A institucionalidade espanhola dessas práticas por meio de encomiendas levou a uma queda demográfica
expressiva de comunidades indígenas, embora a necessidade por mão de obra fosse crescente. A proporção de escravos enviados para o Império Colonial Espanhol nas Américas era de 1/3 se comparada à América Portuguesa. Então, a quantidade de escravos que chegaram à América Espanhola era bem menor em relação se comparada à América Portuguesa, ou seja, ao Brasil. O destino desses escravos africanos era diverso. Alguns seguiam para as áreas de plantation no sul dos Estados Unidos. Essa região do sul dos Estados Unidos, nós já estudamos ela e vivenciamos que a produção da agricultura daquela região sul era voltada para o mercado externo, para exportar. Prosseguindo, outros negros, outros escravos africanos, eram absorvidos nos engenhos de açúcar e nas plantações de fumo na região do Caribe. Uma quantidade muito pequena era encaminhada para o trabalho nas minas, que por sua lucratividade permaneceu sob controle dos encomendeiros espanhóis. A maioria exercia atividades urbanas como artesãos e serviços domésticos. Tinha o cristianismo como religião e certa liberdade de locomoção. Outro elemento característico da escravidão africana na América era jurídico. A servidão era pessoal, isto é, os filhos de escravos nasciam livres. Atenção aí, o tráfico, a escravidão, a manumissão ou alforria são elementos de um mesmo processo de introdução do africano na dinâmica colonial americana. Não é? Então, a partir daí, percebemos que o negro africano vai estar inserido no processo de dinâmica, na culturação americana. Aqui temos um movimento, uma imagem, aliás, colocadas na página 219. Eu não sei se está dando para ver bem aqui, acredito que agora sim. Não é? Essas duas imagens aqui. Na imagem em preto e branco, o que é que nós temos? A seguinte legenda. Pouco se fala acerca da escravidão no Suriname, antiga colônia inglesa e holandesa. Porém, assim como em outras regiões da América Espanhola, houve um significativo deslocamento de escravos para esse território. Aí a imagem contida na obra Viagem ao Suriname de Pierre e Jacques Benoit. E do outro lado, uma imagem colorida fala sobre as catrinas, caveiras decoradas, que são parte da tradição do Dia dos Mortos mexicano. Essa festividade, cujos relatos mais antigos remontam ao século XVIII, era dedicada aos que morriam longe de casa, que eram, na grande maioria, pessoas submetidas ao trabalho forçado em minas de ouro e prata espalhados pelo Império Espanhol nas Américas. Espalhado pelo Império Espanhol nas Américas. Pois bem, pessoal, eu vou parando por aqui a aula de hoje, acreditando que você conseguiu absorver o conhecimento da aula, teve ali para você a apresentação de características da cultura negra, da escravidão aqui na América, tanto na América Espanhola como na América Portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem bem, um forte abraço para vocês, terminando aqui essa aula. Tchau, pessoal, e até a próxima. Se cuidem, tá bem? Se cuidem. Tchau, pessoal. Tchau e até a próxima.